Boa noite, meu nome é Kaique. Vou apresentar um pouco para vocês hoje sobre as iscas, no caso para melipones, né? Abelhas melíponas, que é a abelha sem ferrão. No caso, vai ser só para abelha sem ferrão. A abelha, no caso, a abelha apis não é com a isca. Pode ser capturada, Tem os, mas o atrativo, e entre outras coisas que eu vou explicar aqui, são diferentes. no caso, tem as iscas específicas. Hoje, a isca que o Kaique vai mostrar para vocês, hoje o nosso assunto é só abelhas nativas, tá? Só abelhas sem ferrão. No Só a parte caso, de meliponicultura. No caso, para vocês entenderem um pouco a diferença, no caso de abelha apis, abelha com ferrão, ela é capturada com a caixa isca. Então é uma caixa, não uma isca em si. No caso aqui a gente vai falar de abelha melípona, vai ser no caso de uma garrafa PET, uma coisa bem menor, é bem mais simples. Começando, para que serve? No caso, o capturar o enxame das abelhas sem ferrão. No caso, como vocês sabem, por lei, a derrubada de árvore ou de alguma árvore que tenha, quanto a só árvore, ou uma árvore que tenha o ninho da abelha sem ferrão, na natureza, destruído, no caso, é crime, então é proibido. Então, como está ali, os ninhos que estejam em árvores ou na terra não podem ser retirados da natureza ou destruídos, exceto em caso de resgate por queda de árvore ou outro impedimento da atividade passiva de prévio licenciamento. Então, por exemplo, se alguma área já foi declarada que vai ser feito o desmatamento, né, legalizado e tudo, no caso, você pode fazer o resgate entrando em contato com pessoas que façam, né, esse tipo de serviço. Então, vai ser resgatada do tronco a derrubada da árvore. Ou uma árvore que já vai cair, uma árvore que, no caso, está com perigo de incêndio ou algo do gênero. Então, você derrubar uma árvore para poder pegar uma abelha sem ferrão é um ato de crime. Então, para que vai servir a isca? A gente vai capturar a abelha sem derrubar a árvore. Então, a gente vai pegar o enxame. No caso, as abelhas enxameiam e tem o ato da revoada. Então, uma abelha que está no tronco, com o passar do tempo, ela vai se desprender, vai ficar com quantidade muito grande de abelha, vai dar origem a uma nova abelha, rainha, né? Que vai caçar o destino dela. Então, uma parte dessas abelhas vão procurar outro tronco e vão procurar outro lar. Então, nesse momento da enxameação, a gente vai fazer a captura dessas abelhas que estão procurando um novo local. Então, essa é a diferença. Então, você com a isca você vai fazer a captura e com o resgate você vai fazer o resgate em algum local, uma árvore que vai ter uma derrubada, uma queimada, um desmatamento ou algo do gênero. Kaique, Alguma só um dúvida? minuto. Tem duas pessoas que levantaram a mão. Podem falar. Perguntar. Tiago e... Alguma dúvida, Tiago? E Raila? Não estou conseguindo visualizar. Não? Então, Kaique vai continuar. Pode continuar. Deixa eu tirar. Em si, quais os materiais que a gente vai usar? Todos os materiais que a gente vai usar para poder fazer a isca para abelha sem ferrão vão ser materiais que você vai se reciclar. Então, vai ser material descartável. Garrafa PET, caixinha de leite, a sacola plástica, como aquela sacola plástica que a gente coloca no lixo, quanto sacola convencional, papelão ou papel, como no geral. Então, todos os materiais que você tem para fazer uma isca, você tem em casa e vão ser materiais que você vai fazer, você vai jogar fora. Então, não é algo que vai custar caro ou algo do gênero para você. Vão ser todos materiais recicláveis. Aqui vai dar um exemplo, a garrafa PET, no primeiro exemplo, e no segundo, a caixa de leite. E no caso, se você tiver dinheiro, tiver querendo desembolsar uma parte ali, tem empresas que fazem quanto o kit completo, né? Quanto da isca, quanto da caixa, com material reciclável, com plástico, no caso. Que vai rodar um videozinho para vocês. Só não está saindo o áudio, é assim mesmo? É só para mostrar mesmo Só para mostrar. Eu vou a explicar. confecção. Muito bom.
Então, assim, esse videozinho que é só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa muito simples. No caso, você vai fazer, por exemplo, da caixinha de leite, como ela já é um material que não vai deixar entrar luz, ela não vai ter a necessidade de você cobrir com plástico ou com papelão. Ela já vai ter uma cobertura ali de luz quanto de temperatura. No caso da garrafa PET, a gente vai fazer ali a questão do cobrir com papelão para que não tenha entrada da temperatura exterior, né? Quanto no caso de noite, a temperatura fria de fora não entre adentro, né, na garrafa, quanto na temperatura diária, no caso do sol. Então, quando estiver batendo sol, o papelão vai deixar quente no lado na exterior e na parte de dentro vai continuar a temperatura amena. Então, o papelão vai servir como uma resistência térmica para a caixa, quanto para a entrada de luz. No caso, a gente vai usar a sacola para a questão de não molhar o papel e nem absorver umidade. Vocês não escutaram, né? O professor está falando que não saiu o áudio no vídeo, mas a questão de furar a garrafa no lado de cima é porque como a garrafa é um local fechado e vai ter só abertura de baixo, ela pode acumular umidade com o tempo, e isso vai prejudicar ou ajudar a criação de fungo na parte interna. Então, para conseguir vazar essa questão da umidade, a gente faz os furos na parte de cima. No caso, a ponteira, aquela parte que ele estava mostrando lá, na saída da garrafa, é uma das partes que mais você vai precisar mexer. Você pode usar quanto a de madeira quanto a de plástico, no caso, uma curva de 90 graus de plástico que se usa em encanação, né? Você acha em qualquer casa agropecuária ou casa de construção. E no caso, a de madeira é mais utilizada porque ela vai conseguir absorver o atrativo. O atrativo mais na frente eu vou explicar jazinho, mas é a parte que a gente vai colocar dentro da garrafa para poder ser um chamariz ali para a abelha quando ela estiver procurando um novo lar, né? É o atrativo, você pode quando comprar, aí a primeira figura vocês vão ver um atrativo comprado, para quem não quiser, não tenha, né, os dots ou não tenha querer desembolsar ali um tempo para poder fazer o atrativo. Ele é feito com álcool ou de cereal, ou álcool 92%, coisa que você acha até no supermercado. E no caso, a parte que vai ser usada dentro para criar o cheiro e o atrativo vai ser o própolis e a cera. E no caso, quanto mais cera de mais tipos diferentes de abelha sem ferrão, melhor. Então, as mais usadas no caso é a borá, por causa do cheiro da cera, e da Zuruçu, porque tem uma quantidade maior de cera da cera mole. Então, com a cera, com o passar do tempo, ela vai ficando com uma textura mais dura e com mais sólida. Então, a cera mais nova é mais utilizada. Então, como a uruçu é uma abelha, como a tiúba, e o uruçu amarela é uma abelha maior, ela tem a maior criação de cera, ela é mais utilizada. E a borá por causa do cheiro. No caso, ele vai ser como se fosse um chamariz, né? Obviamente, quando a abelha começar o processo de enxameação, quando ela procurar um novo tronco ou um novo lar, ela vai procurar um lugar que agrade ela. Então, como ali é uma garrafa PET ou uma caixinha de leite, esse atrativo vai dar o cheiro e vai enganar a abelha ali no caso, para ela achar que ali como se tivesse já tido uma abelha anteriormente, ou que ali tenha como é que fala, uma condição melhor do que teria se não tivesse nenhum cheiro de nada ou algo do tipo. Então, é como se fosse um cheiro de outras abelhas, para ela entender que ele já teve uma casa de uma abelha. Então, a gente engana ela para ela achar que naquela garrafa PET já teve um caso, já virou foi uma colmeia, né? Já teve um enxame ali dentro. Monitoramento de instalação. No caso da instalação da isca, a gente vai fazer entre 1 a 2 metros, dependendo do tipo de abelha. Tem abelhas que fazem a casa em locais mais baixos, então, por exemplo, a jataí faz mais próximo do chão, e outras abelhas normalmente sempre é um local mais alto, então, normalmente sempre caçam um local intermediário, dependendo de que tipo de abelha tem na sua região. Então, se tem abelhas mais altas, normalmente o pessoal coloca entre 1 a 1,5 metros de altura, que vai ser tanto para as abelhas mais altas, quanto para as abelhas que ficam em locais mais baixos. Obviamente, é muito difícil capturar, por exemplo, uma abelha de solo em uma garrafa PET, mas tem casos aí que ainda acontece, né? Mas é praticamente impossível. No caso da jataí, o tronco que ela caça é mais próximo do chão e não em si no chão, porque tem o jataí e o jataí do chão. No caso do jataí do chão, ele não faz a casa normalmente em tronco, é diretamente na terra. Você vai colocar normalmente em locais de interceptações ou rotas de voo conhecidas ou prováveis. Então você não vai colocar em um local que não tenha como ter movimento de abelha logo à frente onde você vai colocar isca. Então tem que ser, não que seja um local aberto, mas num local que
é possível o movimento ali da abelha. E, logicamente, você vai distribuir em locais diferentes. Se você colocar muitas iscas umas próximas das outras, ou muito perto de onde tem um enxame, né? Naturalmente, no tronco. É porque, assim, normalmente, o que, que a gente pensa? Se tá ali a abelha ali, vou colocar aqui perto, que quando ela começar a enxamear, ela já está próxima, ela vai escolher ali. Mas não é algo que normalmente isso aconteça. Pode acontecer, mas é muito difícil. Porque a abelha, como a gente sabe, é um instinto, né? De animal. Se ela quer a propagação e ela está querendo se multiplicar, vai dar origem a um novo enxame, ela normalmente não escolhe um local muito próximo. Tem que ser de 30 a 40 metros de distância a isca de onde tem as colmeias, no caso, né, os enxames em troncos naturais. Então ela não vai colocar muito próximo. Como ela quer se propagar, ela vai caçar um local mais longe para poder perpetuar a espécie. E no caso, quando a abelha ela adentra, né, na isca, tem que ser pelo menos de 30 a 40 dias depois que você monitorar e você visualizar visualmente que a abelha aceitou a isca. Então, não é algo que você vai tirar instantaneamente do local. Esses 30 dias, no caso, vai ser para instalação e estabilização do novo enxame. Porque, normalmente, quando começa a questão da nova isca, vai ter que ser construída toda uma estrutura nova, diferente da caixa do tronco mãe ou da caixa mãe da abelha que ela está vindo. E esses 30 dias, praticamente, essas abelhas voltam ainda ao tronco original buscando suprimentos. Então, cera, mel e entre outros própolis e o próprio pólen. Então, ela meio que fica ligada ao enxame ou ao tronco original durante ali praticamente 30 dias. Então, ela busca esses suprimentos no original, no local original dela e fica nesse vai e volta, né? No caso, quanto da isca nova ou do tronco novo, quanto do anterior. Então, após esses 30 dias, ela já vai ter construído toda a estrutura precisa para o novo enxame, para, no caso, virar uma colmeia nova, e então ela corta o vínculo com o antigo enxame. Então é o momento que a gente pode fazer a retirada da isca do local que você instalou. Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar. A questão principal, como eu tinha falado assim, Só um minutinho, Kaique. Tem alguns colegas apicultores, meliponicultores que já entraram aí para participar da Eu não palestra do estou José ouvindo Newton. vocês aí. não, mas eu estou terminando. Qualquer coisa eu só Ah, dar não, uma. é só para avisar que os colegas que entraram, São José, para assistir a palestra do José Newton, para daqui uns minutinhos, tá? Já vamos passar para essa segunda parte. Só finalizando aqui, como eu tinha falado anteriormente, vocês podem ver na imagem, teve a criação de umidade de água na parte de cima da garrafa PET. Boa Por isso que a noite a gente todos aí. faz Eu não o estou furo. ouvindo vocês. Está sem áudio para mim. Não sei para os outros aí. Todo mundo está escutando o Kaique, tá ok? Aqui tá Sim, normal, seu José. ok, Vê se professora. tem que aumentar o volume aí do celular, alguma coisa assim. Ou às vezes colocar um fone, não sei. Pode continuar, Kaique. Pode continuar? Como eu tinha falado, vai criar umidade. Então, essa umidade aqui, no caso, pode chegar a criar fungo, quanto atrapalhar a construção que está fazendo esse novo enxame. Então, a gente faz a perfuração na parte de cima para poder vazar essa umidade que já vai ser naturalmente criada. No caso, as considerações. Não coloquem em local muito perto de áreas urbanas, quanto pela questão de risco de alguém malinar, alguém retirar do local. Então, ou estragar ali, né? Tirar, sabe? Que normalmente você vai ver um trem desse aqui, a pessoa vai ter uma curiosidade, vai malinar, vai tirar, ou vai atrapalhar, no caso, as iscas que você instalou. Então, não instale em locais que tenham locomoção de gente, quanto não possa ter interferência desnecessária, né? Então, coloque em locais que você saiba que você consegue monitorar, você tem um acesso fácil, que não tenha movimento de pessoas. Então, porque você vai ter que monitorar. Isso aqui pode ter muito ataque de rato, muito ataque de outros animais, que vão achar estranho ali a questão, porque como você cobre de papel e sacola, ali dentro, normalmente, na parte da noite, fica um local quente. Então, atrai os ratos entender que tem alguma coisa ali dentro. Então, chamar a atenção desses animais que podem fazer ali chegar a estragar a isca. Então, você vai ter que ficar
quanto monitorando, quanto ver se vai ter que fazer alguma manutenção ou algo do gênero. Por exemplo, se tiver soltado o arame que você amarrou a isca no tronco, periodicamente. Então, coloque em um local que não vai ter muita pessoa passando, que não tenha nenhum engraçadinho para fazer algo do gênero, né, que não tem alguém para atrapalhar, quanto para você fazer ali o monitoramento. Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção.